Bem-vindos ao vídeo sobre as propriedades da radiciação. Nós já vimos no vídeo anterior que a radiciação é uma forma de potenciação quando eu tenho um expoente fracionário. Então, todas as propriedades da radiciação, na verdade, são parecidas com as da potenciação, porque são, na verdade, a mesma coisa. Mas vamos lá, então. Primeira propriedade, raiz de uma multiplicação. Então, se eu tiver, por exemplo, a raiz enésima de índice n, qualquer índice, de uma multiplicação, digamos, a vezes b, isso é igual à raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b. Então, basicamente, eu posso separar as raízes, certo? Eu tenho raiz enésima de a vezes b e eu separo elas. Por exemplo, se eu tenho assim, raiz quadrada de 4 vezes 4. Bom, eu suponho que você saiba fazer isso aqui de cabeça, né? Mas, enfim, o que é isso? Isso é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 4. Eu separo as raízes. Então, seria 2 vezes 2, 2 vezes 2, que é igual a 4. Se eu tenho assim, raiz cúbica de 81. Bom, 81, se você pensar um pouco, eu posso escrever ele como 27 vezes 3, certo? 81 é 27 vezes 3. Por que eu peguei o 27 especificamente? Porque o 27 é o número que eu posso tirar a raiz cúbica. E agora eu vou aplicar a propriedade. Eu separo as raízes, certo? Eu fico com raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica de 3. Só apliquei a propriedade aqui em cima. Com a raiz cúbica de 27 é 3. Então, 3 vezes raiz cúbica de 3. Eu não tenho como simplificar isso ainda mais. E aqui é uma coisa bem útil que se chama simplificação de radicais. A gente tem a raiz cúbica de 81 e a gente simplifica e fica 3 vezes a raiz cúbica de 3. Agora, a próxima propriedade. Raiz de uma fração. Lembrando, você tem que ver a propriedade não só da esquerda para a direita, mas também da direita para a esquerda, né? Então, cuidado, às vezes você tem isso e você tem que passar para isso aqui. Né? Às vezes pode ser o contrário. Então, raiz de uma fração. Se eu tenho assim, raiz enésima de a dividido por b. Isso é igual a raiz enésima de a dividido pela raiz enésima de b. Então, basicamente, a raiz ela se distribui no numerador e no denominador. Então, por exemplo, se eu tiver assim, a raiz quarta de 1/16. Bom, a raiz ela vai se distribuir no numerador, então vai ficar a raiz quarta de 1 dividido pela raiz quarta de 16. Qual a raiz quarta de 1? É 1. Raiz quarta de 16 é 2, então vai ficar 1 meio. Certo? Eu tiro a raiz tanto do numerador, quanto do denominador. Se eu tivesse raiz quadrada de x ao quadrado sobre 9, eu tiro a raiz do numerador e do denominador. Eu posso fazer de cabeça da x dividido por 3, mas vamos aplicar a propriedade. Raiz quadrada de x ao quadrado dividido pela raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 9 é 3, certo? E se você não lembra por que raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado na 2 meios, certo? O expoente vira numerador e o índice vira denominador. X na 2 meios é a mesma coisa que x sobre 1, que é a mesma coisa que x. Ou, de uma outra forma, eu posso ver que o índice cancela aqui o expoente e fica x. Né? São várias formas que eu posso ver uma mesma coisa. Mas, enfim. Próxima propriedade. Aliás, antes de irmos para a próxima propriedade, vamos observar uma coisa aqui. Ó. Aqui eu tenho só dois números, né? A vezes b. Mas se eu tivesse assim, raiz quadrada de 3 vezes 5 vezes 7, essa propriedade não vale só para dois números, ela vale para 3, 4, 5, 6 números. Então, ficaria raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7. Certo? Então, não vale apenas para dois números, vale para quantos números eu tiver. Agora sim, a próxima propriedade.
potenciação de radicais. Potenciação de radicais. Então, vamos supor que eu tenha raiz enésima de A elevado na M. Esse expoente que está aqui fora, essa propriedade, tudo que ela diz é que esse expoente passa para dentro. Então, ficaria raiz quadrada de A, raiz quadrada, raiz enésima, esse N aqui não é só quadrado, pode ser qualquer número, raiz enésima de A na M. Então, basicamente, o que essa propriedade diz é que o expoente passa de fora para dentro. Então, se eu tivesse assim, qual é a raiz quadrada de 2 ao cubo? Bom, esse 3 passa para dentro, então ficaria raiz quadrada de 2 ao cubo, que é igual a raiz quadrada de 8. Agora, se eu dissesse assim, simplifique essa expressão. Então, você ia pegar o raiz quadrada de 8 e você ia ver o que você pode fazer para escrever de uma forma mais simples. Daí, você vai lembrar que o 8 é 2 ao cubo. E você vai escrever lá, raiz quadrada de 2 ao cubo. Na verdade, o primeiro passo foi só voltar daqui para cá, né? E agora, como é que eu posso escrever 2 ao cubo? Eu posso escrever também como 2 ao quadrado vezes 2, certo? Então, é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. E agora eu vou usar a propriedade que eu vou apagar aqui embaixo para não confundir. Eu vou usar a propriedade aqui em cima, que eu basicamente posso separar as raízes. Então, isso é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Qual é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? É 2. Então, é 2 vezes a raiz quadrada de 2, ou simplesmente 2 raiz de 2. A multiplicação a gente não precisa escrever, certo? Então, se você pegar a calculadora e calcular qual é a raiz quadrada de 8, você vai ver 2,82. E se eu pegar a raiz quadrada de 2 e multiplicar por 2, também vai dar 2,828. É o mesmo valor, né? 2 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 8, raiz quadrada, né? Próxima propriedade, raiz de raiz. Então, se eu tenho assim, raiz, digamos, enésima de A, raiz emésima de A. Então, eu tenho uma raiz extraindo outra raiz dentro dela. Então, como é que isso vai ficar? Vai ficar nada mais do que raiz m vezes n de A. Então, quando eu tenho uma raiz de uma outra raiz, o que acontece? Eu multiplico os índices. Se eu tiver assim, quanto é a raiz cúbica da raiz quarta de 6? Bom, eu tenho uma raiz de uma raiz, então eu multiplico os índices. Vai ficar a raiz 12ª de 6, certo? Eu multiplico os índices. Claro que isso não seria válido se eu tivesse assim, raiz quadrada de raiz cúbica de 1 mais raiz quadrada de 6. Daí você só pode multiplicar aqui o de fora com esse aqui, mas, digamos, daí ficaria raiz sexta de 1 mais raiz de 6. Mas agora você não pode mais fazer nada, porque você tem esse 1 aqui somando. Esse 1 somando aqui complica as coisas, né? Você não pode dizer que vai ficar raiz sexta de 1 mais raiz 12ª de 6. Não, porque aqui eu tenho essa soma que complica as coisas. Se não tivesse a soma, daí tranquilo. Ok? E lembrando, se eu tiver, digamos, raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada da raiz cúbica de 5, eu sempre multiplico os índices. Não importa se é uma raiz, ou duas raízes, ou três raízes. Eu multiplico os índices. Então, aqui seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é 24. Ficaria a raiz 24ª de 5. Ok? Então, tudo que essa propriedade diz é quando eu tenho raiz de raiz, eu multiplico os índices. Era isso por esse vídeo, então. Até o próximo vídeo.